Somebody's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Somebody's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door, let her in, let her in. Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Larry Beatles, dando sequência com a discografia comentada dos Beatles. Antes de mais nada, likes, curtidas aí, divulgação pro Larry Beatles. Aos pouquinhos a gente vai aí se aconchegando no YouTube. Pessoal, olha só, hoje eu vou falar de Wings at Speed of Sound. Este álbum do Paul McCartney e dos Wings, lançado em março de 1976, e que foi simplesmente um dos álbuns mais vendidos da banda naqueles anos 70. Ele vendeu ali por volta de 76, 77, quase 4 milhões de unidades. Só nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado com os dados, mas eu acho que nos Estados Unidos foram cerca de 3 milhões e meio a 4 milhões de cópias vendidas. Naquele ano, o Paul saiu em turnê com os Wings, né, pela América, né, naquela famosa turnê Wings Over America, que a gente vai falar aqui, né, breve, está chegando a hora de falar também dessa turnê, né. Teve a onda de Beatlemania de volta, a gente também vai falar aqui nos próximos vídeos, tendo como base o álbum Rock and Roll, a compilação Rock and Roll, né, que a EMI lançaria em 76, pouco depois do Wings at Speed of Sound, né. O fato é que esse disco é um dos discos mais bem vendidos do Maca, mas é um daqueles discos complicados, rapaz. É um disco assim que a gente não consegue dizer, pelo menos eu, e eu conheço também muita gente, né, que não consegue dizer se gosta ou não desse disco. Você gosta desse disco? Né? E aí, né? Fala aqui, dá a sua opinião aqui embaixo, né? Porque assim, olha, esse disco pra mim, ele tem uma história assim complicada. Por quê? Porque quando ele saiu, eu tava e ouvi muito esse disco, apesar de não ter curtido muito, né? Mesmo naquela ocasião, 1976, aqui no Brasil ele foi lançado, eu acho que mais pro meio do ano, ali, agosto, setembro, eu não tenho certeza disso. Mas o fato é que eu associo muito esse disco aqui com o falecimento da minha avó, que era uma pessoa que eu adorava, minha família toda adorava, era uma mulher boníssima, uma figurinha, e ela morreu naquele ano de 1976, e eu associei muito as faixas desse álbum, a audição dessas músicas, com aquele período todo que a minha avó ficou doente, tudo. Talvez, no meu caso, isso também tenha um pouco a ver, né? Porque eu acho que se você está num período legal, assim, de muita alegria, né? Ou então, né, sei lá, curtindo ali a vida, você ouve um disco, não quer dizer que você necessariamente vá gostar muito dele, principalmente se ele não for um bom disco. Mas o fato é que você fica mais receptivo a tudo, inclusive é um disco ruim. Nesse ano, foi o contrário, eu fiquei muito abalado com a perda da minha avó e com todo o sofrimento dela. Eu acho que esse disco foi um pouco a trilha sonora daquele momento, ficou na minha cabeça, né? Mas independentemente da minha condição de ouvinte, esse disco consensualmente é um disco estranho de se avaliar. Eu acho que o pessoal mais não gostou do que gostou desse disco. E convenhamos com toda a razão, é um disco fraco, principalmente se a gente for compará-lo com os dois anteriores do Paul e dos Wings, que foram o Band on the Run e o Venus on Mars, que são dois excelentes discos assim luminosos, Up,
para cima, com ótimas canções. O Wings of Speed of Sound, vamos dizer assim, que ele tenha cerca de 2 ou 3 boas canções. Claro, nós estamos falando aqui, em primeiríssimo lugar, de Let 'Em In, a música que saiu em single e que foi um tremendo sucesso. O Paul toca essa música até hoje nos shows dele, né? É um dos singles de maior sucesso daquela ocasião, né? Da carreira solo dele, com os Wings, né? É uma música realmente muito boa, ela tem uma letra legal, dizem até que o Paul cita ali, ele está falando na letra assim, de quem ele recebe com muita alegria na casa dele, para quem ele abre a porta da casa dele com satisfação. E ele fala ali, Brother John, né, que ventilou-se na ocasião que fosse o próprio John Lennon mesmo. Afinal de contas, nesse período aqui, que o Paul escreveu essas canções e gravou esse disco, ele e o John estavam se relacionando. O Paul aparecia na casa do John, no Dakota, para aquelas visitas, né? E que o John, uma hora, botou um freio nisso. Pô, pera lá, né? Telefona antes de avisar aqui, pô, eu tô com um filho pequeno em casa. Enfim, todo mundo conhece essa história. Aí o Paul ficou meio puto com ele, meio não, bem puto com ele, e nunca mais apareceu. Mas de qualquer maneira, o Brother John da faixa Let 'Em In é com certeza o John Lennon, né? E é uma música muito boa, eu acho que é a melhor do álbum, né? O disco tem as seguintes faixas, além de Let 'Em In, tem The Note You Never Wrote, que é uma música bonita também, o Paul compôs e o Danny Lane faz o vocal. É uma música interessante, assim, uma música agradável, uma bela balada, mas ela não tem assim aquela verve, né? Aquela música que você ouve assim, e você fica emocionado, né? Como acontece com grandes baladas do Paul. É uma música normal, bonita, mas não é assim grande coisa. Tanto que o Paul botou o Danny Lane para cantar. Aí vem She's My Baby, que é uma música assim, uma batidinha assim, uma coisa ali, um funkzinho bem levinho, né? Engraçadinho. She's my baby, é uma música, tem uma melodia boa também, mas fica no mesmo padrão da Note You Never Wrote, ou seja, uma boa música, nada demais. Aí na sequência vem Beware My Love, que é o rock, vamos dizer assim, mais pesado do disco, e ele é um rock assim com uma boa intensidade. O Paul faz aquele vocal característico dele, a lá Oh Darling, né? Um vocal com notas altas, assim, ele coloca ali muita emoção no vocal, né? Uma letra banal que ele está pedindo para o amor da vida dele, lá para a companheira dele, possivelmente a Linda, tomar cuidados, né? Se precaver contra as armadilhas da vida, vamos dizer assim. Não é uma letra, não diz nada, aliás, como nenhuma das letras desse disco não diz absolutamente nada assim de muito importante, né? Mas Beware My Love também é aquela mesma coisa, aquela sensação de que vai acontecer e pá, fica ali num padrão mediano. Então você acha legal, mas, né? Why No Jonko é uma música do Jimmy Mikuloff, que encerra o lado A do vinil, né? Olha, eu vou dizer para vocês, é uma boa música. O Jimmy Mikuloff havia surpreendido com Medicine Jar em Venus on Mars. Aqui ele me surpreendeu outra vez. É uma música inferior a Medicine Jar, que era mais pesada, assim, mais imponente, né? Um arranjo mais imponente, a voz dele estava assim mais forte, né? Na mixagem, deu um efeito legal. Aqui o Why No Jonko é uma música boa. Eu acho que ela é melhor que Beware My Love, ela é melhor que She's My Baby, ela é melhor que The Note You Never Wrote, né? E assim como Let 'Em In é a melhor faixa do lado 1 do disco, Why No Jonko, do Jimmy Mikuloff. Anos depois, recentemente, o Bob Dylan
gravaria, comporia uma canção, pena que eu não vou lembrar agora do título dela, mas é uma que o Bob Dylan fez já nos anos 2000, que é assim um plágio dessa música Why No Jonko. É um plágio, né? Se alguém lembrar aí, escreve aí embaixo ou no próximo vídeo eu digo o título da música. Bom, vamos para o lado B. O lado B começa com Silly Love Songs, outro mega hit, já mostrando que o Paul estava ligado nas paradas de sucesso e gravou ali meio que uma disco music, uma baladinha bem disco music, bem Motown, bem discoteque ali de meios dos anos 70, aquela onda de discoteque music já estava muito forte nos Estados Unidos, chegaria aqui no Brasil com tudo nos anos seguintes, né, para variar com atraso, mas o Paul já estava ali, mercadologicamente antenado, como sempre, naquele tipo de música que estava vendendo bastante. Não deu outra. Silly Love Songs foi também lançada em single e outra música que vendeu e tocou horrores pelas emissoras de rádio, inclusive aqui no Brasil, também saiu em single aqui. Assim, como pop music, como um rhythm and blues assanhadinho, típico da discoteque daqueles tempos, Silly Love Songs não decepciona. É uma música bonita, o corinho dela lá, I love you, pega, cola, e a gente fica cantando aquilo, embora eu saiba, pelo menos eu ache, né, que não é assim uma grande composição do Paul. Ela é bonita, é bonitinha, agradou. E a famosa frase dele está lá: que mal há em cantar canções de amor, né? Uma resposta do Paul àqueles críticos, inclusive o John, que falavam que o Paul só compunha músicas melosas e só falava de romancezinhos juvenis. Era verdade, né? Era verdade, cá para nós. Paul McCartney nunca teve, ou em raros momentos ele mostrou nas letras dele, não estou falando das atitudes dele ao longo da vida, né, assim, sociais e gestos, enfim, que ele fez e faz até hoje. Ele é um cara antenado no que acontece, mas nas músicas dele ele sempre foi assim, meio que um romântico inveterado, né? Irrecuperável, melhor dizendo, né? Silly Love Songs é um grande exemplo disso. Aí depois vem Cook of the House, que é uma música horrorosa, assim, um rockinho bubblegum lá, sabe, aquelas coisas do começo dos anos 60, aquelas coisas que o Paul gostava de gravar ali nos Wings, e normalmente ele botava a Linda para cantar essas coisas. É uma música horrorosa, a voz da Linda, infelizmente a Linda nunca foi cantora, ela nunca foi musicista, mas o Paul botava a Linda para fazer lá o vocal dessas músicas, que assim, Cook of the House é um atentado aos tímpanos bitomaníacos. Aí vem Time to Hide, que é uma ótima música, outra música que eu considero, ao lado de Let 'Em In e Why No Jonko, a melhor faixa do disco. É do Danny Lane, uma balada bonita do Danny Lane, né, um bom trabalho de harmônica feito pelo próprio Danny Lane. Enfim, é uma balada muito interessante que dá ali uma sacudida no lado B do disco, né? Depois vem outra balada, Must Do Something About It, que eu também acho que é uma boa música, uma balada legal, cantada pelo Joey English, o baterista. O Paul ouviu ali no estúdio o Joey cantar a música assim, sem compromisso. O Paul havia gravado uma versão que saiu recentemente na série Archives aí, né? E ao ouvir o Joey English cantar, ele falou: não, vamos fazer um vocal você cantando, né? O Paul, naquela ocasião, ele estava sofrendo algumas críticas assim também. A imprensa pegava no pé dele também com essas histórias, né, de que os Wings eram um grupo de acompanhamento dele e não uma banda democrática, vamos dizer assim. Cá para nós era isso mesmo, apesar de que o Paul fazia aquele meio de campo, ele gostava de fazer dos Wings, pras aparências, uma banda própria, uma banda democrática, com todos os membros colaborando. Mas, vem cá, né, gente? Ele também escolheu, assim, músicos bons,
como Jimmy McAuliffe e o Joey English, naquela ocasião, para não falar dos anteriores, bons nos seus instrumentos, mas assim, sem carisma e sem... Assim como o Danny Lane. O Danny Lane era um vamos dizer assim, não um frontman, um band leader. Nunca foi, mesmo nos Moody Blues. O Danny Lane é um músico assim do segundo escalão. Então o Paul colocou o Danny Lane na banda, foi o principal membro, depois do Paul e da Linda, dos Wings, mas era um cara que o Paul sabia que não podia incomodá-lo, não podia criar nenhum tipo assim de competição com ele. O Danny Lane sempre foi um músico mediano, assim, medíocre para mediano, vamos dizer assim. Nunca foi um cara assim que como compositor ele nunca foi grande coisa, como músico ele era um músico regular, eficiente para que o Paul precisava lá. Então por isso o Paul nesse disco se preocupou em colocar todos eles para fazer alguma coisa assim, um vocal, né? Ele já havia tentado isso no Red Rose Speedway, mas a própria gravadora vetou o formato do disco. O Red Rose foi lançado como um disco basicamente cantado pelo Paul, claro, né? O Venus on Mars teve ali o Danny Lane numa faixa, o Jimmy McAuliffe noutra, mas ainda foi assim um negócio modesto. No Wings at Speed of Sound o Paul resolveu fazer, não, vamos participar, vamos todo mundo cantar aí alguma coisa. Eu não gostei do resultado. A voz do Joe English diminui a potência que essa música, o potencial que essa música tem. Must Do Something About It. É uma boa música, mas ficou ali meio também naquele patamar. Aí vem Warm and Beautiful, a balada que encerra o disco. De novo, uma balada bonita, eficiente, uma bela melodia, o Paul tá no piano, tem ali um solo de guitarra no final dobrado que é muito bonito também. Mas é uma balada legal, vai. Mas no cômputo geral, ela encerra o álbum e confirma essa impressão de que o Wings at Speed of Sound é um disco quase. Sabe um disco quase? É um disco assim que é legalzinho, mas perde de 5.000-0 do Venus on Mars, do Ben on the Run, do Ram, né? É um disco assim bem que o Paul fez meio que às pressas. Foi um disco gravado ali entre as turnês, entre a turnê da Austrália no final de 75 e no comecinho de 76, antes dele partir para a estrada com os Wings para os Estados Unidos, né? Então foi um disco gravado assim meio que às pressas, e o Paul não ficou assim, não se deteve por muito tempo como ele fazia nos discos dele, para criar um disco mais assim, mais animador, mais rebuscado, como era do feitio do Paul, né? Uma coisa assim mais complexa, com arranjos mais complexos, né? É um disco ali gravado mais ou menos assim a toque de caixa. Com alguns itens, assim, alguns timbres, inclusive eu também não gosto daquele timbre que ele usa no Beware My Love, aquele teclado, é uma espécie de órgão, né, que ele usa ali com um timbre meio, assim, muito agudo, eu achei. Enfim, eu não gostei, assim, tanto da sonoridade, achei que todas as músicas, com exceção dessas que eu falei, Let 'Em In, Why No Jonko, City Love Songs, não, vai, é uma música bonita, mas eu não acho não é uma das minhas prediletas. Time to Hide, enfim, Must Do Something About. É um disco que fica ali, naquela, sabe, vai, mas não vai. Faz que vai, mas não vai. Não é assim? O que vocês acham? Escrevam aí pra me falar. Pessoal, então foi isso. Foi um disco que vendeu pra caramba no mundo todo. Mas assim, Wings at Speed of Sound, Wings da velocidade do som. Olha, então eles estavam assim 1.0. Gente, valeu, muito obrigado aí pela atenção. Obrigado para aqueles que estão se inscrevendo no canal aí nas últimas semanas, para aqueles que inscrevem, dão aí opiniões, né? Muito obrigado, continuem fazendo isso, continuem se inscrevendo, continuem dando likes. Um abraço, pessoal. Até mais. Próxima semana tem mais vídeo aí. A gente vai falar do Rock and Roll Music e da Beatlemania, que voltou com tudo em plena década de 70. Valeu.